Você já ouviu falar que a ordem com que você come os seus alimentos podem mudar tudo no seu corpo? Pois é, comer os mesmos alimentos, mas em sequências diferentes, podem determinar se o corpo vai armazenar gordura ou queimar gordura. Pode definir se você vai ficar satisfeito por muito tempo ou se vai sentir muita fome logo após de comer. E mais importante, pode ajudar a controlar a glicemia, os hormônios e até reduzir o risco de doenças como diabetes tipo 2 e síndrome dos ovários policísticos. E hoje eu vou te falar o que a ciência descobriu sobre a ordem do consumo dos alimentos. Então fica até o final para saber todas as informações. O problema dos picos de açúcar no sangue. A maioria das pessoas não pensa muito sobre a ordem do consumo dos alimentos. Mas o corpo humano é uma máquina bioquímica complexa e tudo que você faz, inclusive a sequência das refeições, muda a forma com que ele reage. Então, quando você come um arroz branco, um carboidrato mais refinado, a resposta do seu corpo é imediata. Esses alimentos são rapidamente quebrados no sistema digestivo e transformados em glicose, elevando de forma brusca os níveis de açúcar no sangue. O pâncreas libera a insulina, que é o hormônio que abre as portas para a glicose entrar dentro da célula. Mas, quando esses picos acontecem com frequência, o corpo começa a perder a sensibilidade à insulina e a glicose passa a se acumular no sangue. Isso gera várias complicações, como fadiga, acúmulo de gordura corporal e muita fome. Papel da insulina e o ciclo vicioso. A insulina é essencial para a nossa vida. Se não fosse isso, ela não existiria e ela não teria esse papel de captação de glicose. Mas, quando há picos repetidos, o corpo libera insulina em excesso. E com o tempo, esses picos repetitivos fazem com que a célula pare de responder bem à insulina, levando a um quadro que nós chamamos de resistência à insulina. E o resultado é mais glicose no sangue, mais insulina e um ciclo que se retroalimenta. E isso aumenta muito os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares e do SOP em mulheres, que é síndrome dos ovários policísticos. Mulheres com SOP frequentemente apresentam níveis elevados de insulina, o que estimula a produção de hormônios andrógenos, levando a sintomas como queda de cabelo, acne, dificuldade para engravidar e excesso de pelos. Por isso, manter a glicose bem controlada não é só questão de estética, mas sim de saúde. Como a ordem dos alimentos muda tudo? Agora vem o mais interessante. A ciência já estudou como a ordem dos alimentos pode afetar na absorção de glicose e afetar totalmente a sua saúde. Um estudo publicado em uma revista conceituada de diabetes mostra que comer vegetais e proteínas antes dos carboidratos pode reduzir o pico de glicose em até 73% e o pico de insulina em até 48%, comparado com a mesma refeição em ordem invertida. Mas por que isso acontece? Vamos visualizar de forma simples. Imagine seu sistema digestivo como uma fábrica. Quando você começa com os carboidratos simples, os operários da fábrica são sobrecarregados, o açúcar entra de uma vez e o pâncreas precisa liberar a insulina em grandes quantidades para dar conta. Agora, se você come primeiramente a proteína e as fibras, é como se elas criassem uma proteção natural no intestino. As proteínas e fibras, então, retardam a absorção da glicose, fazendo com que o açúcar entre no sangue de forma bem lenta e controlada. E isso faz com que você evite o pico de insulina, fazendo com que a glicose entre bem devagarinho. Aí você evita o sono, a fadiga após comer, tudo isso apenas mudando a ordem dos alimentos. Comendo na ordem certa. Então, qual é a ordem certa para se comer? Comece com os vegetais e fibras, como folhas, legumes, saladas e verduras. Como eu falei, as fibras agem como uma proteção no nosso estômago, retardando a digestão. Com isso você evita o pico de glicose e principalmente você tem mais saciedade durante a refeição.
Elas também alimentam as boas bactérias intestinais, melhorando o metabolismo como um todo. Depois disso, consuma proteínas e gorduras boas. Frango, peixes, ovos, carnes magras, azeite, abacate, castanhas. As proteínas estimulam a produção dos hormônios da saciedade, como GLP-1 e PYY, que reduzem o apetite e o desejo por comida. E por último, os carboidratos. O arroz, massas, batatas, frutas mais doces e sobremesas, ao serem consumidos por último, o impacto glicêmico é muito menor. É bem simples essa questão de mudança na ordem dos alimentos, mas faz total diferença, até para a saciedade. Se você começar com a salada e as proteínas, você vai ter muito menos fome ao comer os carboidratos. Efeitos na saciedade e na fome. A fome e a saciedade são reguladas por alguns hormônios e a ordem que você come os alimentos afeta diretamente na produção e estimulação deles. Quando você começa por uma refeição com proteínas, ocorre um aumento de colecistoquinina, um hormônio que manda sinais ao cérebro dizendo que você está satisfeito. Além disso, há liberação maior de PYY, que ajuda a reduzir a fome, e a liberação de GLP-1, que melhora a sensibilidade à insulina. Por outro lado, começar a refeição com alimentos ultra refinados de alto índice glicêmico estimula a liberação de grelina, o hormônio da fome. O resultado é o oposto. Você come, mas continua com fome e com isso quer sempre estar beliscando durante o dia. O impacto da digestão lenta e controlada. As fibras não só ajudam a evitar picos glicêmicos, mas também melhoram na digestão. Quando o alimento fica muito tempo no estômago, há uma digestão gradual e completa, o que aumenta a absorção de nutrientes e mantém a energia estável por mais tempo. O que acontece o oposto quando você come carboidratos refinados isoladamente. Eles são absorvidos muito mais rapidamente e você fica com mais fome e com aquela sensação de sonolência. Isso explica porque muitas pessoas sentem queda de energia depois do almoço ou do jantar. Agora, o papel das fibras. As fibras são verdadeiros freios metabólicos. Elas não são digeridas pelo nosso organismo, mas retardam a absorção de açúcares e gorduras, além de favorecerem a microbiota intestinal. Alimentos ricos em fibras, como alface, rúcula, brócolis, cenoura, devem ser alimentos que devem estar primeiro no nosso prato. Eles não só ajudam no controle glicêmico, como também melhoram a saciedade e regulam o intestino. Agora vou falar sobre os efeitos na síndrome dos ovários policísticos, famoso SOP. Pesquisas recentes mostram que mulheres com SOP têm resistência à insulina em até 70% dos casos. Isso significa que o corpo tem que liberar cada vez mais insulina para que tenha uma resposta positiva sobre a glicose. Essa condição estimula a produção de hormônios androgênicos, como a testosterona, o que causa sintomas como acne, oleosidade, queda de cabelo e menstruação irregular. A boa notícia é que mudar a ordem dos alimentos dentro da sua refeição pode ajudar a melhorar a resistência à insulina. Então, seguir o padrão: fibras, proteínas e carboidratos. GLP-1, um hormônio natural do emagrecimento. Você já ouviu falar com certeza nos medicamentos para diabetes e emagrecimento que são lançados por aí utilizando a semaglutida. Elas atuam estimulando um hormônio chamado GLP-1, que é um peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1. Esse mesmo hormônio é liberado quando você consome proteínas e fibras antes dos carboidratos. O GLP-1 ajuda a aumentar a saciedade, reduzir a fome e controlar o nível de glicose no sangue. É claro que esses fármacos, a concentração é muito maior e só deve ser utilizado sob prescrição médica para alguns casos. Mas se você quiser ajudar o seu próprio corpo a produzir esses hormônios, consumir as proteínas e fibras antes dos carboidratos é uma boa estratégia. Em um outro estudo, mostrou que tomar um shake de proteína 30 minutos antes das refeições
reduziu em até 40% o pico glicêmico após comer arroz. Isso acontece porque as proteínas ajudam na liberação de hormônios que retardam a digestão e conseguem controlar a glicemia após as refeições. Portanto, incluir uma fonte de proteína antes do início da refeição, como frango, peixe, ovo ou até um iogurte natural, pode ser uma estratégia simples e poderosa para manter o açúcar sob controle e reduzir a vontade de comer doces depois. Vamos agora falar do papel da água no seu corpo. Não dá para falar de metabolismo sem mencionar a hidratação, que é fundamental para a digestão, transporte de nutrientes e funcionamento cerebral. Estudos mostram que a desidratação leve pode influenciar negativamente na atividade cerebral, cansaço e performance esportiva. Então, antes de pensar em suplementos ou remédios, pense na água. É um lubrificante que mantém seu corpo funcionando como uma máquina bem ajustada. Portanto, a ciência já mostrou que a ordem dos alimentos é uma ferramenta super poderosa e muitas das vezes esquecida. Ela pode melhorar sua energia, sua saciedade, seus hormônios e até o seu humor. Da próxima vez que for montar o seu prato, lembre-se da sequência: salada, fibras, proteínas e carboidratos. Essa simples mudança pode reduzir seus picos de glicose, diminuir a vontade de comer doce, ajudar no emagrecimento e proteger seu corpo contra doenças metabólicas. E o melhor de tudo, é de graça, não custa nada, é só implementar nos seus hábitos. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como o corpo reage à comida, compartilhe com alguém que precisa saber disso. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal também e já comenta se você já tentou fazer essa estratégia de mudança dos alimentos dentro das refeições. Já estou lendo todos os comentários e muito obrigado aqui pela sua inscrição.